Ave Maria, vamos tentar finalizar esse vídeo aqui agora. Essa série de pregação, né? Eu me vejo como um pregador. É simples. Continuação aqui. Ele disse que refutou Daniel Silveira, né? E rememorar aquelas figuras que apareciam nas escrituras. Essa aqui é a Pietà, obra de Miguel Ângelo. Isso é uma obra de arte. Tá? Mas está falando de Maria, está falando de Jesus, sim, mas é uma obra de arte. Não recebe nenhum culto de idolia, latria, perdulia, coisa parecida. Sim, é a imagem do artista Michelangelo, mas essa imagem te remete o quê? Você vai adorar a imagem? Não. A imagem reflete, aponta, te leva a entrar na sintonia da presença de Deus. Porque a imagem de Maria te remete, te lembra o verbo. Não tem como você separar Cristo de Maria. É isso que os caras não entendem. Uma imagem, por exemplo, essa aqui, que eu já mostrei aqui no catecismo, no século III, te remete o quê? Te lembra o quê? Maria amamentando o verbo. Então, eu vou contemplar e entrar em sintonia, em oração com a presença da imagem via sacra. Porque a imagem via sacra, ela não me tira de Deus. A imagem de um ídolo me tira de Deus. Mas a imagem de via sacra de Maria, ela me leva a entrar em sintonia e na presença de Deus, como por exemplo o crucifixo. Me lembra o quê? Sinal de salvação, sinal de redenção. É simples entender isso. Tem diferença. Uma imagem pagã remete o quê? Mentira de Deus. Porque não são imagens via sacra, santíssimo, consagrada e etc, etc, etc. Tem diferença. Mas, vamos lá, né? Vamos terminar esse vídeo aqui. Você vai ver, não é obra de arte. É quando a arte extrapola e recebe culto e aí se transforma em idolatria. Isso não é obra de arte. Isso é idolatria. Isso é prestar culto às imagens. Aqui que eu queria entrar esse ponto. O Papa beijando a imagem. É simples, pô. Aqui, se beijar uma imagem ou se prostrar diante de uma imagem, você não tá adorando a imagem. É um gesto. Gesto não é adoração. Adoração é um sentimento. Quando eu começo a prestar culto e ter essa imagem como meu Senhor, como o meu Deus. Gesto não é adorar, meu querido. Você está julgando. E a Bíblia proíbe. Do mesmo jeito que você julgar, Mateus 7, do 1 e 2 será julgado. Isso é idolatria. Isso é prestar culto às imagens. Dê uma olhada o que o Papa Francisco e esses outros homens aqui católicos, esses líderes católicos estão fazendo. Ele toca na imagem, porque ele quer receber algo das imagens. Ele beija a imagem. Olha esse outro aqui beijando. Então a imagem lá no tabernáculo, o sacerdote não tocava? Pelo amor de Deus, né, meu querido? Josué 7,6 prostou diante da imagem da Arca da Aliança, com 2 querubins. Ainda fez pior que esses mestres religiosos, que o Papa, que os padres. Fez pior. Prostou e começou a adorar a Deus diante da imagem via sacra. E ainda pior, Moisés falava com Deus, Deus se manifestava com Moisés através dos 2 querubins ali. Êxodo 25, 22. Êxodo 25, 18, Deus manda Moisés fazer. Pior que esses caras. A mão da imagem, como se estivesse pedindo bênção para a imagem. O outro mostrando a imagem aparecida para as pessoas. Aqui nós vemos novamente o Papa Francisco beijando aí o que seria o menino Jesus na manjedoura, né? Aqui ele já está quase que benzendo a imagem, se comunicando com essa imagem. Isso é um absurdo, gente. Isso não é obra de arte. Isso está dentro de um processo que a Igreja Católica chama de culto às imagens. Isso é culto à imagem. Tá, por exemplo, aqui o Papa Bento XVI e ao lado direito aqui João Paulo II. Ambos aí se
arrojando sobre as imagens, orando para essas imagens. É claro que os católicos vão falar, não, nós não oramos para as imagens, não daquilo que a imagem representa. Está aqui, ó, no Catecismo Católico, e nós vamos ver daqui a pouco. Aqui mais uma vez, orando para essas imagens, né, João Paulo II. Aqui mais fotografias aí dos papas e de famílias católicas rezando para as imagens, diante das imagens. Olha só, o Papa postado diante da imagem. Olha só, aonde tem isso na Bíblia? Então, o próprio Josué está fazendo errado, porque o Josué postou diante da imagem, de acordo com o Papa. De acordo com os líderes religiosos, de acordo com o que nós católicos fazemos. Olha só, Bíblia, Escritura. Agora eu vi, Apocalipse 13, 7, a besta que irá difamar os habitantes do céu. Então, agora você vê, não fique triste com esses caras, porque esses caras são inspirados pela besta. Certo? Judas 1,9, Judas 1,8 fala que quem vão difamar a igreja, os tabernáculos, somente o habitante do céu são esses líderes religiosos, essas divisões, usado pelo outro espírito, segundo Coríntios 4, certo? Vamos ver aqui. Para ele, beijar a imagem é uma idolatria. Para ele, se prostrar diante da imagem é idolatria. Vamos ver se é isso mesmo, com a escritura. Que ele não mostrou quase 40 minutos, quase 50 minutos, citou algumas pessoas aí, mas simples entender isso, pô. Não mostrou um versículo bíblico, ó, Josué 7,6, ó. Josué rasgou suas vestes e prostou com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele, os anciãos de Israel, cobriu depois sua cabeça. De acordo que o Papa está fazendo. Por que o Papa está fazendo? Porque é tradição. Gesto não é adoração, meu querido. Culto de honra, respeito, não é adoração. O Papa está oferecendo sacrifício. O Papa está chamando ali, mas chama à nossa frente, como o povo israelita fez em Êxodo 32. O Papa está colocando a imagem acima de Deus, como Êxodo 32, do 1 em diante, fizeram. Não, meu querido. Olha só. O Papa, vamos aqui, ó, olha só, é tudo, biblicamente a católica segue corretamente a escritura. Por quê? O Papa está falando com a imagem? Porque Moisés falava com a imagem. Êxodo 25, 22. Olha só. Então Moisés era um idólatra, Josué é um idólatra. O evangelho de São Lucas ele é um idólatra porque ele pintou a imagem de Nossa Senhora. Os apóstolos são todos idólatras. Somente aqueles na Catatumba ali. No século I, IV, etc. Dos papas e de famílias católicas rezando para as imagens, diante das imagens, ajoelhados diante dessas imagens. As imagens estão recebendo culto. Aqui crianças ali com velas, tudo acendendo e prestando homenagem às imagens, né, com flores, velas. Aqui as imagens são levadas em procissão, as pessoas tentando se arrojar, se lançar diante. Crônica 15, 15, os israelitas marchavam com a arca da aliança, colocavam os varais aos ombros e ia marchando com a arca da aliança e Davi dançando e o povo cantando música, meu querido. E outra coisa, que interessante, a igreja segue a Bíblia. Olha só, mas o Papa tá falando, tá se comunicando com a imagem, etc. Isso é idolatria, tá errado, tá prostrado diante da imagem. Já mostrei que Josué 7,6, Josué e o ancião prostando diante da imagem e adorando a Deus. Salmo 95, adorar o Senhor através dos ornamentos sagrados. Então você tá caindo em contradição com si mesmo, porque você está negando a Escritura. Tá colocando sua visão e o ódio que você tem pela Igreja Católica, porque você já foi um filho da Igreja, certo? E olha só que interessante. Então pausa aqui rapidão. É o ódio pela Igreja, pô. Que tudo que a Igreja segue é de acordo com a Bíblia. O Papa tá prostrado diante da imagem. Josué prostrou diante da imagem. O Papa tá conversando com a imagem. Moisés conversava com a imagem. Olha só.
Êxodo. E tinha o tabernáculo, tinha o tenda, o tabernáculo, o altar, tinha velas. Certo? E o Apocalipse 1 ali, do 9 em diante, o Deus Todo-Poderoso, o verbo caminha através do altar cheio de vela, incenso, etc. Olha só. Você pega aqui. Você quer refutar Daniel Silveira com esse vídeo seu de quase de 1 hora? E no finalzinho você estraga tudo. Aqui, ó. Manto do sacerdote, tem toda a consagração, o altar dos holocaustos, o altar das lâmpadas, as vestes sacerdotais, os candelabros, ó. Êxodo 25, 31, ó. O tabernáculo tinha cortinas. Olha só. Êxodo 25, 22, ó. Ali virei ter contigo, e de cima da tampa do meio dos querubins, que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Olha só. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Deus através dos ornamentos, através dos 2 querubins, através da imagem, de acordo com o que o Papa está fazendo ali. De acordo com o Josué 7,6 está fazendo. E ainda mais, ó. Moisés, Êxodo 18:7, ó. Prostou diante do seu sogro, sacerdote de Midian, e beijou e entrou ali na tenda para adorar a Deus, ó. Josué 18:7, ó. Moisés saiu ao encontro do seu sogro, prostou-se e beijou. Ó, olha, prostou-se, dá uma mexida aqui na câmera, prostou-se diante do seu sogro, olha só, prostou diante de um homem e ainda beijou, e depois entrou aonde? Josué 7:6. Não, 18:7, ó. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, prostou-se e beijou, informando mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Olha só. Agora você pega aqui em Números. Que vergonha, pô. Que vergonha, que vergonha. Números. Acho que é 7. No 28:9, não vou nem citar isso aí, porque não vale nem a pena. Olha só. 7. Número 7, 89. Vou até arriscar aqui, que essa Bíblia é nova. Olha só. Quando Moisés entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor, como Moisés falava com o Senhor, de acordo com o católico fala com Deus, através das imagens, certo? E ainda prostrado, como Josué 7,6 fez. Então Moisés está ali prostrado também de adotar, porque Josué, ele é discípulo de Moisés. Então Josué aprendeu com o seu mestre Moisés, certo? Ouvia a voz, lhe falava de cima do porfitário, colocando sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, e falava com o Senhor. Seria Moisés idólatra? Seria Josué idólatra? Seria o salmista idólatra, postou diante do templo? Seria o rei Salomão idólatra? Seria Moisés idólatra, postou diante do seu sogro e ainda beijou? Seria idólatra o Balaão, postou diante do anjo? Seria idólatra os filhos dos profetas, postou diante de profeta Eliseus? Seria idólatra o profeta Natan, postou diante do rei Davi? Então não tem como, cara. Vamos mais lá, passar vergonha mais. Não se arrojar, se lançar diante das imagens para tocar na imagem, porque eles acreditam que se eles tocarem na imagem, eles receberão algum tipo de bênção. Isso não é arte. Isso é idolatria. Aqui outra procissão lá de Trindade, em Goiás, procissão do Divino Pai Eterno. Olha quantas pessoas seguem uma imagem. Aqui outras pessoas acenando para a imagem. Elas não estão acenando para ninguém mais. É para a imagem que elas estão acenando. E elas acham que essas imagens têm algum poder de trazer bênção para elas. Aqui você cai em contradição de novo. As imagens via sacra operam milagres e prodígios. Quem opera milagre e prodígio? A imagem? Não. Deus. Porque a imagem
representa, te leva a adorar a Deus. O poder está na imagem? Não. Está em Deus. Mas a imagem ela é um veículo para te levar a Deus, para você alcançar a graça. Como a família de Obed-edom alcançou a graça. A imagem via sacro operou milagres e prodígios. 1 Crônica 13. O Samuel também fala, 1 Crônica, ó. Claro que a imagem via sacra opera milagres e prodígios. Olha só. 13. Todo esse ataque seu nós provamos na Bíblia, cara. 13, 14, ó. O Samuel também fala. Samuel 6, eu acho. A arca de Deus ficou durante 3 meses com a família de Obed-edom na sua casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom com tudo que lhe pertencia. Olha só. Como Deus se manifestava e como Moisés falava com Deus. Aqui, ó. 13. 1 Crônica 13. 14. Igual nós católicos. Por quê? Ah, mas velas, incenso, é uma idolatria. Vocês estão oferecendo incenso. Mas incenso não é sacrifício. Olha só que interessante. Porque diante do altar se apresenta vela. Tem vela. Olha só. Você pegar aqui, ó, Apocalipse 1. Acho que é 9, ó. Deixa eu ver. 1, 13, ó. 13, ó. 1, 13. Como a Igreja Católica ela é prefigurada tanto no Velho e no Novo Testamento. E no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido longas túnicas até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Olha só, tinha ele a cabeça e cabelos brancos como a lã, cor de neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés se parecia ao bronze fino, encandecido na fornalha. Sua voz era como um ruído de muitas águas. Olha só, agora você pega o Velho Testamento. Ó. Êxodo. Essa história de vela aí já destruímos. Êxodo 30. Olha só. Os candelabros colocam o quê, meu querido? 26, ó. 30, 26. O gerá com ela a tenda de reunião. A arca da aliança. A mesa, os seus acessórios. O candelabro, seu... O candelabro. Os seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos e todo o seu utensílios e a bacia com o seu pedestal. Depois que tiverem consagrado, eles se tornarão objeto santíssimo. Tudo que os tocar será consagrado. Olha só. A Arca da Aliança, as imagens via sacra, ela é consagrada. Aí tem a questão, a diferença das imagens do hinduísta ou do budista ou do candomblé. Como você citou aí. Tem diferença. Cristo está onde? No meio dos candelabros, ali diante do altar. E no Velho Testamento tem candelabro. Moisés se manifestava, falava com Deus através dos querubins. Deus falava com Moisés no meio dos dois querubins. Josué 7,6, prostrado diante da Arca da Aliança, de acordo com nós prostamos diante da imagem. E falamos com Deus. Porque a imagem nos remete e nos coloca à presença de Deus. Porque não é igreja fundamento de homens. Já encerrei o vídeo aqui já? Que interessante. Não, de acordo que o Papa está fazendo de acordo que nós faz, de acordo com os nossos antepassados fizeram. É só, para finalizar, no finalzinho que
Ele tenta acusar, mas não tem como. O queimar incenso foi o sinal, a prova de que essa imagem estava sendo adorada. Não tinha mais nada. Os israelitas não tomaram isso como um Deus. Eles simplesmente começaram a honrar demais essa obra de arte. Ou seja, cruzaram aquela linha de uma obra de arte, de uma relíquia, de algo comemorativo. Eles começaram a prestar um culto. E é isso que é condenável nas imagens católicas. É o culto. Nós vimos lá atrás que o Frei... Ele está citando Números 21, 8, 9 e 2 Reis 18, 4. Ali, a imagem, Números 8, 9, era venerada. O povo olhava para a serpente, o povo era curado. Lá em 2 Reis 18, 4, o povo já não estava mais cultuando como uma imagem via sacra. Estava adorando. Tanto que o texto diz bem claro, doutor. Não queira distorcer isso aí. Tem diferença. E Deus mandou destruir. Por quê? Se tornou um Deus, se tornou uma divindade. Como Êxodo 32. Por isso que Deus mandou destruir. Tanto que os israelitas ofereciam incenso e sacrifício. Se chamava Neusatã. Não era mais a imagem via sacra que Deus mandou fazer. Se tornou um Deus. Um culto de adoração a esse Deus. Neusatã. Que não era mais um objeto santíssimo. Tem diferença. O dia que eu chegar Virgem Maria toda pura, a minha deusa, minha rainha, e oferecer sacrifício, e prostrar e adorar, e chamar Maria de minha deusa, aí sim. Aonde está escrito isso? Na Bíblia, na tradição, não tem. Vocês que estão falando. Tem diferença, meu querido. Tem diferença. Em adorar um objeto santíssimo, porque tudo que tocar será consagrado, desde o 30, 26, 27, 28, 29. E Josué, ao ponto que se prostrou e adorou a Deus através da Arca da Aliança. Seria Josué idólatra? E Moisés seria Moisés idólatra? Porque Moisés está falando com a imagem, de acordo que nós falamos com a imagem, de acordo que nós postamos diante da imagem. Se você for um pouquinho inteligente, então Deus endoidou. O que Deus está proibindo é adorar outro Deus. Uma imagem que ele não mandou fazer. O povo fez por sua própria conta, para ler Êxodo 32. Mas chama a nossa frente. Só você entender, ler Êxodo 32, você vai entender o que é uma idolatria. Simples. Maria vai me salvar? Não. Maria vai operar milagre e prodígio? Não. Porque a milagre e prodígio acontece através das imagens via sacra? Porque a imagem é santíssima. Reflete a glória de Deus. Reflete a grandeza de Deus. Me coloca para adorar a Deus. E o milagre e prodígio acontece. Quem fez o milagre e prodígio? Foi a imagem? Não, foi Deus. Através das imagens. Como vai dizer aqui, Êxodo 30, 29. 26, 27, 28, 29. Sagrada. Separada. Tanto que não tem como fugir disso. Por isso que José prostrou, deu um culto de honra às imagens, porque ele não poderia adorar a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança abrigava duas figuras humanas, 1 Reis 6, 35, ou Ezequiel 41, 17 ao 26. O que ele adorava, o que ele sabia que significava. A Arca da Aliança abrigava a presença de Deus. E tanto que tem a prefiguração. A Arca da Aliança, a sombra do Altíssimo estava sobre a arca, o óleo ungido é o Espírito Santo e a palavra é o Verbo, Cristo. Por isso Josué prostrou e adorou a Deus através dos ornamentos sagrados. Finaliza aqui, eu acho que já deu para entender. E se você ler o Êxodo todinho, você vai ver o altar dos perfumes, a bacia do óleo ungido, da unção, o incenso, ó. Tem incenso. O que ele está falando é loucura, pô. Aqui, ó, Êxodo 32, os bezerros de ouro, você vai entender, ó, porque Deus abominou.
Tem várias coisas aqui, só você ler, ó. Eu sei porque eu já li a obra do santuário, ó. É simples, pô. Só você pegar o Pentateuco e ler, você vai entender a Igreja Católica. Certo? Que não é igreja vinda de homens. Porque o Velho Testamento são apenas sombras. É simples entender isso. Eu só creio na Bíblia, porque a Bíblia me mostra toda essa revelação por causa do magistério. Que a Bíblia vem do magistério. A Bíblia não vem da invenção desses caras. Eles nem sonhavam em existir, pô. É simplesmente salve Maria sobre a sua vida e vamos orar para esse cara. Quem vai para semar aqui os tabernáculos, os habitantes do céu, degrinir, perseguir, etc, 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 etc. Aqui, Apocalipse 13, ó. E Apocalipse tem várias imagens, pô. 13, ó. 13, ó. 6, ó. Abriu, pois, a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar seu nome, seu tabernáculo e os habitantes do céu. Não tem como, meu irmão. Não tem como. Salve Maria, sempre viste toda pura sobre a sua vida. E o catecismo tem várias imagens. As imagens que os cristãos lá acharam, fizeram lá antes de você nem existia. Salve Maria, toda pura, cheia de graça sobre a sua vida.